Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade então ao estudo que nós estamos fazendo do capítulo 27, Pedi e obtereis. Falamos na semana passada alguma coisa em relação à eficácia da prece, né? Para que a gente compreenda que nem tudo aquilo que a gente pede para o Criador, para o Pai, para a espiritualidade superior, nem tudo aquilo que a gente pede é útil, é bom para nós, então nem tudo aquilo será dado para a gente. Entendemos, fizemos essa reflexão na semana passada. Hoje o item que nós vamos analisar é ação da prece, transmissão do pensamento. Porque muitas pessoas se indagam, né, perguntam, mas quando eu faço a prece, essa oração, ela deve ser exteriorizada de maneira verbal, ou seja, ela tem que ser falada. Muitos irmãos, alguns segmentos religiosos, têm por costume também emitir as suas preces, as suas orações, os seus louvores em tom vibrante, bem alto. É necessário que seja dessa maneira? Como nós entendemos que a prece ela é transmitida pelo pensamento, ou seja, quando eu emito pensamento, eu estou irradiando aquelas ideias, aquilo que eu pretendo. E a prece, ela segue por meio do pensamento. Dessa maneira, ela vai chegar ao seu destino, que é a espiritualidade superior, ou o próprio Criador, através do nosso pensamento. Conforme eu vou pensando, orando em pensamento, a prece é dirigida a quem está sendo direcionado. Então nós compreendemos desta maneira que ela não precisa ser verbalizada, muito menos com grande intensidade. Mas não tem problema algum da pessoa fazer a sua prece de maneira verbalizada, falar, orar com a sua voz. Nós observamos muito isso nos cultos que nós participamos, né? O líder religioso, as pessoas que estão ali no momento da prece, da oração, verbalizam a sua prece. Problema nenhum, sem problema nenhum, ótimo, porque o que determina e qualifica a nossa prece, esse contato íntimo com o Criador, com a espiritualidade superior, é o nosso sentimento. O sentimento que eu estou projetando por meio das palavras que eu estou criando em pensamento ou verbalizando. Isso é o que dá qualidade para a nossa prece. Mas ela realmente chega até o destinatário, até a espiritualidade superior, até o nosso Criador, até Jesus? Aquilo que eu estou pensando, orando, pedindo ou agradecendo, ou simplesmente louvando a Deus por tudo que nós recebemos, ela chega realmente por meio do pensamento, sem eu falar nada, sem abrir minha boca? Como que é esse processo? Aí nós vamos entrar no estudo da doutrina espírita, que fala sobre a irradiação do pensamento. Nós somos uma usina de energia de pensamento. A partir do momento em que eu exteriorizo o meu sentimento e as minhas ideias, isso chama-se pensamento. E o pensamento é energia, o pensamento é matéria. Mas como que essa energia que é produzida, que é o meu pensamento, como que ela chega ao destino pretendido? Como que ela vai? Da mesma maneira que o som aqui, ele recebe o impulso através do ar, é propagado pelo ar, só que o som propagado pelo ar,
ele tem uma breve duração, ele não vai muito longe, a sua distância não é grande. Assim como propagado também embaixo d'água, é mais curta ainda essa direção. Mas quando nós estamos falando de pensamento, que é uma usina, que nós somos uma usina de energia transmitindo e irradiando pensamentos, e o pensamento ele segue, ele é transportado por meio do fluido cósmico universal. Mas o que é o fluido cósmico universal? É o elemento primordial criado pelo Pai. Nós estamos mergulhados nesse elemento, que é matéria, que é energia também, um outro tipo de energia, de matéria sutil, que nós não temos a mínima condição de compreender diante da nossa inteligência de hoje. Mas nós sabemos que estamos mergulhados neste fluido cósmico universal. Assim como nós aqui, né, seres encarnados, estamos mergulhados na atmosfera do nosso planeta. Nós estamos rodeados por ar, né? Assim como os peixes que estão no aquário estão mergulhados na água. É uma maneira figurada, uma maneira simples da gente entender. É como se nós, seres humanos aqui, espíritos encarnados e desencarnados, estivéssemos mergulhados na água. E quando nós pensamos, essa água, que é uma matéria densa, e o fluido cósmico universal, que é uma matéria extremamente fluídica, sutil, é através dela que o pensamento caminha e é irradiado para todos os lugares. E assim chega de maneira imediata ao seu destinatário. Quando nós nos dirigimos ao Pai, ao Criador, chega a Ele. Quando nos dirigimos a Jesus, chega a Jesus. Quando nos dirigimos à espiritualidade superior, chega a Ele também. E quando nós pensamos e dirigimos os nossos pensamentos para aqueles entes queridos que já desencarnaram, que estão no mundo espiritual, eles também chegam, eles também ouvem aquilo que nós estamos pensando. Eles também saberão naquele momento que alguém está pensando nele, o que está sendo falado, o que está sendo emitido por meio daquelas vibrações do pensamento que nós estamos irradiando. Então é assim que funciona. O nosso pensamento chega ao seu destinatário através da condução do fluido cósmico universal. E olha que interessante, é o mesmo princípio que chega os nossos pensamentos aos entes queridos que desencarnaram. Por isso que nós recomendamos para que quando exista o desencarne de um familiar, de um amigo, que a gente não gere em nós sentimentos de revolta, de não aceitação, sentimentos de mágoa, de ódio contra Deus, contra o universo, contra todo mundo, porque aquilo aconteceu, porque tirou o meu parceiro, a minha parceira de mim. Esse tipo de pensamento que nós nutrimos imediatamente chega naquele ente que desencarnou. Ele foi para um outro plano, apenas isso que aconteceu. Então, que nós possamos, naquele momento da dor, da saudade, do acontecimento, que a gente possa nutrir ali os sentimentos de maneira equilibrada. Sim, sentindo a saudade, sentindo as dores, não tenha dúvida em relação a isso. Natural, somos seres humanos. Mas procurar equilibrar e não bombardear o nosso ente querido com um choro de revolta e de não aceitação. Isso prejudica muito no retorno do ente amigo à casa espiritual. Então esse é o recadinho, é o mesmo princípio. Então quando nós pensamos, irradiamos pensamento, esse pensamento chega ao destino
e é transportado por meio do fluido universal que nós estamos mergulhados nele. Todos nós estamos mergulhados neste fluido, como nós estamos aqui mergulhados na atmosfera do nosso mundo. Assim compreendemos como é importante equilibrar os pensamentos. Assim percebemos também como o fato de você elevar a voz, gritando louvores, gritando orações, que o meio de se chegar, o meio que vai chegar aquele pensamento, aquele sentimento ao destinatário é o mesmo. Então, não é necessário muitas vezes nem verbalizar, apenas pensar. Pensar com carinho, pensar com bons sentimentos e orar aquele que nós estamos vibrando para que ele esteja bem, ou para o nosso Pai, vibrando para que ele nos abençoe e nos fortaleça, para que tenhamos equilíbrio e força para suportar os desafios da nossa jornada. É assim que funciona, então, a questão da prece e a sua irradiação. Todos nós podemos orar. Tem pessoas que, devido ao reconhecimento de erros cometidos, carregam em si essa culpa e, às vezes, elas não se acham dignas de elevar o pensamento e fazer uma prece. É um grande erro que a criatura comete, porque esquece que todos nós somos filhos do Criador. E todos nós, pelo livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho que queremos trilhar. Às vezes esse caminho traz consequências dolorosas, trágicas. E é natural que quando a gente desperta, a gente reconheça que o erro foi, que nós erramos, que nós tomamos decisões erradas, cometemos dores, causamos dores e sofrimento, mas aí é o primeiro passo para que a gente possa levantar a cabeça e seguir em frente. Então, nesse momento, é um momento muito apropriado para elevar o pensamento ao Pai, pedir desculpa pelo erro cometido, se isso nos agrada, se isso nos torna um pouquinho mais leve para que a gente possa seguir a nossa caminhada e seguir em frente, pedindo força para o Pai. Então, todos nós temos o direito e todos nós podemos fazer uma oração. Inclusive, é um sinal de humildade fazer oração, fazer a sua prece. Porque algumas pessoas, acreditando que pelo Pai saber tudo o que eu preciso, que Ele sabe qual é a minha necessidade, algumas pessoas assim, pensando dessa maneira, acham que não precisa fazer a prece. Mas se nós formos analisar no fundo, ali tem um certo sentimento de orgulho. Orgulho, o Pai sabe o que eu preciso. Mesmo sabendo o que nós precisa, o Pai também deseja de nós que nós tenhamos sentimentos de humildade. E assim que a gente dirija o pensamento a Ele. Nem que for pedindo nada, mas agradecendo pelo menos, porque existem várias maneiras de se orar, várias formas para nos conectar ao Pai e pedir a Ele alguma coisa, mas também agradecer por tudo que nós temos. Esquecemos disso. Então, se eu acho que eu não tenho nada a pedir ao Criador, a Jesus, com certeza eu tenho que agradecer por tudo que eu tenho recebido. Coisas boas e as lições valiosas que nós tiramos dos momentos difíceis que nós passamos também. Precisamos sempre lembrar disso, né? E agradecer também por essas lições, que certamente nos tornam mais sábios e nos tornam mais fortes para suportar desafios mais difíceis na vida futura. Então, meus irmãos, todos nós podemos fazer oração. E essa é a recomendação que fica aqui na análise desse item, que nós fizemos algumas
breves reflexões. Agradeço muito a boa vontade e a paciência de todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço.